Salve, salve, meus queridos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês hoje para estudar a nossa segunda propriedade coligativa, a ebulioscopia ou ebuliometria. O nome é muito sugestivo, certo? Então bora lá conhecer um pouquinho sobre essa propriedade. Bom, a ebulioscopia vai lá no conceito pelo conceito, né? O que ela estuda? Ela estuda o aumento, palavra-chave, o aumento. Lembra? A tonoscopia estudava o abaixamento da pressão máxima de vapor. A ebulioscopia estuda o aumento da temperatura de ebulição, como o nome sugere, tá certo? Muitas questões de vestibulares aí, elas focam exatamente no conceito, né? Ficam fazendo trocadilhos, aumenta, diminui, todas as propriedades coligativas. Então, o conceito é importante sistematizar, tá certo? Pela adição de um soluto não volátil, a gente já discutiu isso, porque se o soluto for volátil, ele vaporiza e vaporizando, você não tem mais ele, não tendo ele, não tem mais efeito coligativo, tá certo? Eu sei que você sabe o que é ebulição, é a mudança do líquido para o gasoso, mas tem uma condição, né, quando acontece numa temperatura constante, mas eu preciso falar um pouquinho mais sobre a temperatura de ebulição de uma forma um pouquinho mais específica, né? O que é ebulição? Quando ela ocorre? Bom, saiba que a ebulição ocorre, lembre-se da nossa última propriedade coligativa, é importantíssimo que você estude a tonoscopia para entender melhor a ebulioscopia, tá certo? Quando que ocorre a ebulição? Quando um líquido tem a sua pressão máxima de vapor igual ou superior à pressão externa. Como assim, professor? Então vai lá, assim, ó. Um líquido entra em ebulição quando sua pressão máxima de vapor, sua PMV, a gente está abreviando por PMV, é igual ou superior à pressão externa. Professor, desenha. Vamos lá. Então aqui, eis um líquido, ok? Um solvente qualquer, imagina um solvente qualquer, e tem uma pressão externa. Então, se esse copinho aqui, por exemplo, está aqui, existe uma pressão externa aqui, que é a pressão atmosférica. Claro que vai depender da altitude que você está, porque a pressão atmosférica depende, obviamente, da altitude, porque é responsabilidade da coluna de ar, né? Em determinados locais você tem uma coluna de ar diferente na atmosfera, ok? Eu já vou mostrar para vocês aqui já também isso aqui. Então, isso aqui é pressão externa, tá certo? E o líquido, a gente já sabe que ele apresenta uma pressão máxima de vapor, que é a pressão que os vapores exercem contra o meio. Tá certo? Quando que o líquido entra em ebulição? Quando essa pressão de vapor for igual à pressão externa ou superior. Por quê? Pensa, esse líquido está aqui porque a pressão externa está mantendo ele aqui. Tá certo? Pensa no espaço onde não tem essa pressão externa, o líquido não fica contido no recipiente. Você já viu alguma imagem dessa, algum vídeo desse na estação espacial, alguma coisa assim. Então, quando você tem essa pressão externa e o líquido tem uma pressão máxima de vapor, ele há de conseguir escapar todo, porque a ebulição não é um fenômeno superficial, diferente da vaporização, que é só na superfície. A ebulição, todas as partículas do solvente têm a mesma capacidade de escapar. Então, quando o líquido exerce sua pressão máxima de vapor, quando essa pressão máxima de vapor for igual ou superior, então você tem a ebulição, tá certo? Só pensando numa coisa aqui, ó. Imagine o seguinte, por que eu tenho que aquecer a água para ela entrar em ebulição? Porque a pressão externa é superior à pressão máxima de vapor da água. Então eu vou aquecendo, vai aumentando a pressão máxima de vapor da água, a hora que iguala a pressão externa, aí você tem ebulição. Por isso que, por exemplo, imagine aqui, tentei, uma montanha aqui, um lugar bem alto, pensa a cidade do Quito, cidade do México, cidades que são muito elevadas lá. Lá nós temos uma pressão externa menor do que, por exemplo, o nível do mar, tá certo? Então, no nível do mar, você tem toda essa coluna de ar aqui, ó, da pressão externa, né? Que no caso é a pressão atmosférica. Numa cidade muito alta, numa montanha, você tem uma coluna menor de ar, portanto, a pressão externa menor. Então, você já deve estar entendendo que quanto menor essa pressão externa, né, menos energia eu vou ter que fornecer para o líquido entrar em ebulição. Então o ponto de ebulição aqui é maior, vou ter que fornecer muito mais energia para o solvente vencer essa barreira do que aqui com essa pressão externa menorzinha. Então, por exemplo, se lá no litoral, né, você tem um ponto de ebulição da água igual a 100 graus, né, numa cidade muito elevada, cidade do México, por exemplo, você tem um ponto de ebulição menor do que 100 graus, obviamente, porque a coluna externa é menor, ou seja, a coluna atmosférica, a pressão atmosférica é menor aqui, beleza? Vamos tentar sistematizar isso aqui, ó. Então a gente já sabe que quanto maior a pressão externa, maior o ponto de ebulição. Se tem maior pressão, você vai ter que fornecer mais energia para o líquido entrar em ebulição. Mas levando em conta que nós estamos trabalhando na mesma pressão, então imagine aqui várias substâncias aqui estão todas na mesma pressão. O que vai determinar o ponto de ebulição? Duas coisinhas, fundamentalmente. A massa molar, quanto maior a massa, maior a massa dessa molécula, a gente tem dois fatores ali, né? A superfície de contato, consequentemente, ela normalmente é maior, e também tem a inércia dela ali. Então, mais energia você vai ter que fornecer para ela se deslocar, para ela escapar.
Então, quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição. E a outra são as forças intermoleculares. Forças intermoleculares são as forças responsáveis pela união, pela interação das moléculas. Então, quanto maior a força molecular, obviamente, maior o ponto de ebulição. Então, tá bom? Na mesma pressão, os dois fatores que vai determinar o ponto de ebulição são massa, quer dizer, quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição, e a força molecular. Quanto maior a força molecular, maior o ponto de ebulição. O professor pode dar um exemplo? Claro, pense lá. Ó. Duas substâncias que têm as mesmas forças intermoleculares, escolhi aqui, são hidrocarbonetos, são substâncias que são apolares, então tem forças bem fraquinhas atuando nos seus contatos, uma molécula com a outra, tá bom? Então olha o ponto de ebulição do gás metano, menos 161. Olha o ponto de ebulição do gás etano, que tem uma massa superior ao gás metano, menos 89. Então menos 89 é maior do que menos 161, a temperatura negativa. Isso demonstra que quanto maior a massa, tendo a mesma força intermolecular, maior o ponto de ebulição. É claro que não dá para brincar com as duas variáveis ao mesmo tempo, porque a gente teria duas variáveis ali, x e y, e como que você vai determinar quem está influenciando mais no ponto de ebulição. Então a gente não brinca com isso nesse primeiro momento. Agora imagine duas que têm a mesma massa molecular. Eu peguei dois isômeros. Isômeros são substâncias que têm a mesma massa molecular, mas são diferentes. Então, ó, o etanol, né, tem C2H6O, a sua fórmula molecular, e o éter dimetílico aqui, que tem a mesma fórmula molecular, C2H6O. Então a massa é a mesma, então essa variável aqui é igual. O fator que vai influenciar o ponto de ebulição é a força intermolecular. No caso do etanol, nós temos a condição para fazer a ponte de hidrogênio, né? As ligações, o termo ponte de hidrogênio é muito adequado, as famosas ligações de hidrogênio. E as ligações de hidrogênio são as forças intermoleculares mais fortes que tem. Já no éter, aqui, apesar de ser uma molécula polar, não tem como fazer as ligações de hidrogênio, porque não tem o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Então o que tem aqui é um dipolo permanente, mas aqui são ligações de hidrogênio. Consequentemente, olha o ponto de ebulição, 79 graus positivos, e o ponto de ebulição do éter dimetílico aqui é menos 24 graus. Então perceba, ó, quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição, quanto maior a força molecular, maior o ponto de ebulição. Claro, mais uma vez insisto, que eu tenho que ter ou a mesma força molecular para analisar a massa, ou a mesma massa para analisar a força molecular. É uma brincadeira clássica de questões de vestibulares do Enem, tá certo? Bom, acontece o seguinte, que a gente não sabe ainda, né? Eu estava explicando um pouquinho, falando mais sobre o ponto de ebulição, a sua dependência e quando ele ocorre. Então lembrando, quando o ponto de ebulição ocorre? Quando a pressão máxima de vapor do líquido é igual ou superior à pressão externa. Ok, expliquei porque em altitudes diferentes você tem pontos de ebulição diferentes. E quais são os fatores que determinam esse ponto de ebulição? Massa, quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. E as forças moleculares, quanto maior a força molecular, maior o ponto de ebulição também. As duas variáveis simultaneamente não é muito fácil de analisar, então as questões sempre envolvem uma constante e muda a outra, tá certo? Para fazer essa análise. Só que a gente não sabe por que aumenta o ponto de ebulição. O conceito lá inicial é o estudo do aumento do ponto de ebulição. Por quê? Tá certo? Então vamos imaginar aqui a pressão externa, né? A gente já sabe que o líquido entra em ebulição quando a pressão máxima de vapor se iguala ou supera essa pressão externa. Esse aqui é o solvente. Uma outra forma de analisar o ponto de ebulição, quando você vê o líquido em ebulição, você vê bolhas sendo formadas no meio do líquido, certo? A pressão de dentro dessa bolha, ela tem que ser superior, né, ou igual à pressão externa, senão ela não se rompe. Então, uma outra leitura, né, do ponto de ebulição pode ser feita através das bolhas formadas no meio do líquido. Então, as moléculas começam a se soltar no meio do líquido e elas geram vapor ali dentro. Então, quando a pressão de dentro dessa bolha ali ela é superior ou maior, igual ou superior à pressão externa, o líquido entra em ebulição. De forma geral, o líquido entra em ebulição quando a pressão máxima de vapor, tanto da bolha quanto do líquido como um todo, é igual ou superior à pressão externa, tá certo? E aí, tem a pressão máxima de vapor, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar um soluto nesse solvente. Então, esse soluto, como a gente já discutiu na tonoscopia, vai interagir com esse solvente. E é óbvio que parece mais difícil agora desse solvente escapar. Então, sem soluto, então ele escapa, né? Com o soluto, claro que ele vai escapar, mas com maior dificuldade. Isso significa que a pressão máxima de vapor vai diminuir. Lembra que eu disse que a pressão máxima de vapor era uma propriedade imprescindível para entender as outras? A adição de soluto diminui a pressão máxima de vapor, mas a pressão externa é a mesma, tá certo? Então, consequentemente, adivinha o que eu vou ter que fazer?
fornecer mais energia para aumentar a pressão máxima de vapor até igualar ou superar a pressão máxima externa. E daí o líquido entra em ebulição. Então, consequentemente, por exemplo, a água pura entra em ebulição a 100 graus, se essa pressão for do nível do mar, tá certo? Mas se eu colocar açúcar, o açúcar vai interagir com o solvente, vai diminuir sua pressão máxima de vapor e a gente vai ter que fazer o quê? Aquecer mais esse solvente para que a pressão máxima de vapor se iguale novamente à pressão externa, isso numa temperatura superior a 100 graus. Então, sempre que você adicionar um soluto a um solvente, o ponto de ebulição a temperatura de ebulição necessariamente vai aumentar, tá certo? Duas aplicações disso, assim, que eu acho interessante, é nos radiadores automotivos, né? Então, no Brasil, que é um país tropical, adiciona-se um líquido à água de refrigeração do carro. Para quê? Para que você aumente o ponto de ebulição e a água não entre em ebulição, então, em funcionamento do motor, porque senão, obviamente, o líquido, quando passa do líquido vapor, aumenta 100 a 1000 vezes o seu volume, claro que ia explodir as mangueiras ali e tudo mais, tá certo? É chamado de aditivo. Então você vai lá no mecânico e fala assim, tem que pôr aditivo no radiador. Esse aditivo tem outras funções, como prevenir corrosão, mas fundamentalmente o que ele faz? Ele eleva o ponto de ebulição, a gente usa etilenoglicol, que é um álcool normalmente, eleva o ponto de ebulição do solvente, não permitindo que a água dentro do radiador, né, entre em ebulição. Quer dizer, vai entrar em ebulição numa temperatura maior, que o carro não vai gerar. Outra é a pele, né? Nós transpiramos, né? Uma coisa interessante, e aí durante a transpiração sai sais também, né? Água e sal. Então a água evapora, o sal fica. Cada vez vai ficando mais concentrado, né? O suor, né? E consequentemente o ponto de ebulição vai aumentando. Isso significa que uma hora vai diminuindo a transpiração, senão você ia morrer desidratado, né? É uma máxima aqui, mas quanto mais você transpira, menos você transpira. Porque você vai saindo água e sais, a água evapora, o sal fica. Cada vez vai ficando mais concentrada. Você deve imaginar que quanto mais concentrado, mais soluto aqui, maior o ponto de ebulição. A gente discutiu isso na primeira aula. Quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo, tá certo? Então é uma jogadinha do nosso corpo, do nosso organismo, para impedir que a gente morra desidratado num solzão lá, tá certo? Vamos a um gráfico. Essa curva nós emprestamos do diagrama de fase lá no estudo da tonoscopia. Como ebulição, nós estamos falando da mudança do líquido para o gasoso, então é a mesma curva tonoscópica, claro, do mesmo gráfico, tá certo? Nos interessa, ao invés de olhar agora o eixo da pressão, é olhar o eixo da temperatura, né? Então, se isso aqui é um solvente puro, por exemplo, água, né, numa dada pressão, isso aqui é o ponto de ebulição isso aqui é o ponto de ebulição deste solvente puro. Então, por exemplo, se aqui for 1 atmosfera, isso aqui for a água, nós vamos encontrar o valor de 100 graus aqui para a água. Se nós adicionarmos um soluto não volátil, como a gente já viu no slide passado, o ponto de ebulição vai fazer o quê? Ele vai aumentar. E, consequentemente, nós vamos ter uma curva abaixo aqui. Vai precisar olhar a curva acima? Não. Pega a mesma pressão, olha só. Essa variaçãozinha aqui, ó, é a variaçãozinha do ponto de ebulição, tá certo? Então, essa curva do solvente na solução, sempre na ebulioscopia fica abaixo. Gente, é a mesma curva da tonoscopia, o mesmo gráfico. A diferença é que na tonoscopia eu estou analisando a pressão e na ebulioscopia eu estou analisando o ponto de ebulição, tá certo? Então a gente sempre vai ter uma curvinha abaixo. Se eu colocasse mais soluto ainda, eu ia ter uma curva mais abaixo ainda, beleza? Essa curva ela é bem importante, legal? Podemos fazer uma associaçãozinha para fechar. Quanto menor a pressão máxima de vapor, porque quando você adiciona um soluto não volátil, diminui a pressão máxima de vapor. Menor a volatilidade, menos evapora, maior o ponto de ebulição, normalmente uma relaçãozinha questionada também nas questões de vestibulares, tá certo? Queridos, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Até a próxima. Tchau, tchau.